Existe um assunto muito em voga agora e eu quero trocar uma ideia um pouco contigo sobre isso, né? Existe uma figura muito polêmica, né, na nossa eleição que a gente vai enfrentar agora em 2018, e isso vai acontecer ao longo dos próximos anos, então esse vídeo eu acho que vai servir bastante. E que essa pessoa acabou de dar uma declaração dizendo que ele mesmo não tinha que saber sobre economia para ser presidente do Brasil. Então levantou uma questão em que as pessoas não sabem até que ponto um presidente influencia na economia, na forma que o mercado vai reagir àquela eleição, ou não, beleza? Se ele realmente precisa só saber montar um time econômico muito bom ou se ele realmente precisa ter uma noção de economia. Para começar esse questionamento, eu quero problematizar algumas coisas com você. Eu quero que você me pergunte, eu quero que você me responda, na verdade, qual foi o último presidente que sacava pra caraca de economia que a gente elegeu no Brasil, tá? A primeira coisa é essa. E dos presidentes que a gente elegeu e que não sabiam nada de economia, tá? Se esses presidentes sabiam ou não sabiam montar um bom time econômico e o que isso trouxe de bom para o Brasil ou não. A gente precisa começar a refletir sobre isso para partir do ponto de partida, para partir do ponto de partida foi ótimo, né? Para partir do ponto onde a gente vai embasar todo o nosso argumento daqui para frente, tá? O presidente, ele tem uma função executiva, certo? O executivo, ele manda fazer. Beleza? Ele monta equipes, ele estrutura toda a coordenação de diversas áreas da gestão da nossa nação, e então ele encabeça essas áreas e deixa essas pessoas que ele encabeçou em determinadas áreas, inclusive a área econômica, escolherem e formarem o time deles para que eles possam trabalhar. Então ele é o executivo, é como se fosse o CEO da nação, beleza? Ele monta os líderes nas diversas áreas, que são os nossos ministérios, e esses ministérios então eles vão montar o time deles para poder executar a função e gerir aquela determinada área daquele determinado ministério para que a nossa nação caminhe aí em passos largos para o desenvolvimento. Então o presidente ele tem uma função executiva. A primeira coisa é essa. Ele precisa saber sobre economia ou não precisa saber sobre economia? Bom, aí vai depender da opinião de cada um, tá? Eu acredito que o Brasil ele tem um problema, uma questão social que acaba sendo talvez um pouco mais importante do que a questão econômica, mas que também precisa convergir com a questão econômica. Então, vai depender de cada um a forma e o ponto de vista que a gente enxerga a nossa nação para saber o que realmente um presidente precisa ter e o que ele não precisa ter. O que ele precisa saber fazer e o que ele pode sim delegar. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa ter é maturidade, saber que a gente está olhando o Brasil e o Brasil é como se fosse uma bola, onde eu estou olhando desse lado daqui, vocês estão olhando desse lado daí, ok? Cada um vai ter um ponto de vista diferente, sendo que a gente está olhando para a mesma coisa, tranquilo? A primeira coisa que a gente precisa saber é isso vai fazer com que a gente respeite a opinião das outras pessoas. Mas, num termo geral, para a gente poder ser prático aqui, um presidente, ele não precisa saber tudo sobre tudo. Ele precisa ter um conhecimento mínimo, ok? Para que ele saiba exatamente identificar alguns problemas e escolher pessoas capazes de não só solucionar aqueles problemas, como manter as coisas que já estão funcionando, mantê-las funcionando ou talvez até melhorá-las. Então, talvez o presidente, na posição de um executivo, ele precisa sim saber delegar muito mais do que compreender em profundidade ou até certo nível, que aí é um nível que cada um vai saber até onde acha que o presidente tem que ir, um determinado assunto. Então, sobre a economia do nosso país, o mercado ele vai reagir muito mais com relação a quem é que esse presidente vai indicar para ministro da Fazenda? Quem é que esse presidente vai indicar para ministro da área do setor tal, que é a área que, vamos supor, você tem uma empresa, você tem uma ação de uma empresa do setor de tecnologia, beleza? Quem é que o presidente vai indicar para ministro de Minas e Energia? Quem é que o presidente vai indicar para ministro do Turismo, para ministro da Educação e por aí vai. Então o mercado vai reagir muito mais às cabeças que estão aí na frente dos determinados ministérios, ok? Dependendo do setor econômico desses ministérios, beleza? E da influência deles na economia do país, inclusive também, e lógico, principalmente, no Ministério da Fazenda e na presidência do Banco Central. Então, sempre que tem uma eleição, como por exemplo, a gente teve a eleição da Dilma e do Aécio, né? Eu não quero entrar em polarização aqui, realmente se você comentar qualquer coisa sobre o seu candidato aqui, nesse espaço aqui de comentário aqui embaixo, eu vou excluir, beleza? Se eu não te bloquear, eu vou excluir, porque não é para isso, é simplesmente para educar você, para você entender, para desenvolver um pensamento em você crítico, tá? Então, quando teve essa polarização, o Aécio ele disse que ele ia colocar como, eu não lembro se era presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, enfim, eu não lembro se era algum outro ministério, ia colocar o Armínio Fraga, que é um cara assim, que para o mercado é um cara
muito capacitado, assim como o Meirelles é no governo, ou foi, né, não depende da época que você está vendo esse vídeo, no governo Temer, beleza? Então, o mercado ele reage muito bem às pessoas que estão à frente dos ministérios que influenciam a economia, principalmente o Ministério da Fazenda, e também à frente do Banco Central. Qual é o time, então, que esses caras vão montar e qual é a capacidade que esses caras têm de enxergar a economia brasileira e mostrar para o mercado uma determinada confiança em que o mercado vai sim abrir a carteira, ok? E colocar o dinheiro, enfiar dinheiro aqui na nossa nação, que é isso que faz a economia andar. Não estou dizendo que isso soluciona os problemas do Brasil. Como eu disse no início desse vídeo, o Brasil tem diversos problemas sociais que a gente precisa tratar sim, mas falando só sobre economia, ok? O mercado reage dessa forma. Quem são as pessoas que tá o presidente, que muitas vezes o mercado, sinceramente, muitas vezes o mercado não quer saber quem é o presidente. Ele quer saber como pensa o presidente, quem são as pessoas que estão aliadas a esse presidente e quem são as pessoas para quem esse presidente vai dar determinados cargos chaves em ministérios e em presidências de bancos e por aí vai. Beleza? Então é basicamente isso. A partir desse momento, então a gente começa a se perguntar, caramba, o fulano de tal, o candidato à presidência tal, ele precisa saber sobre economia ou não precisa saber sobre economia? Bom, resumidamente, na prática, o mercado, não estou falando do Pedro, não estou falando você nem nada, você acha que você quiser, eu acho que eu quiser, mas o mercado, ele não vai reagir se o candidato A, ou a candidata A, ou o candidato B, ou a candidata B, sabe ou não sabe sobre economia. O mercado ele não vai reagir sobre isso. O mercado ele vai reagir sobre qual é a confiança do pensamento ideológico, da visão ideológica que esse candidato tem, ou essa candidata tem, e quem são as pessoas que ele pode colocar encabeçando os ministérios chaves ou as presidências chaves, como a do Banco Central, que podem influenciar na economia. Aí sim o mercado vai ter uma visão boa ou uma visão ruim desse determinado presidencialista, e aí sim vai rolar assim dinheiro por trás, vai rolar assim poder por trás para influenciar a votação, vai rolar assim doações, como a gente viu, algumas doações ilícitas aí agora, né? Então vai rolar assim doações e etc. Grupos de empresas apoiando tais presidentes ou grupos de empresas não apoiando tais presidentes e então, de certa forma, influenciando no resultado da eleição. Porém, não quero causar aqui nenhum tipo de discussão política, porém, eu e você, como cidadãos, a gente tem que entender, a gente tem que colocar nossa cabeça no lugar e tem que escolher o melhor para o Brasil, não só na área econômica, mas também na área social e em diversas outras áreas, onde o Brasil ainda está debilitado, onde o Brasil ainda precisa se desenvolver como nação para, quiçá, começar a sonhar em chegar perto de algumas nações aí que são superpotências, mas que têm problemas também. Problemas talvez diferentes do nosso, ok? Mas que também têm problemas. Então, como diz lá nos Estados Unidos, né, que Deus abençoe o Brasil e que a gente possa escolher um presidencialista muito mais capacitado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu não vou pedir para você nem curtir, nem compartilhar, você faz isso se você quiser, tá? Mas se você gostou desse vídeo, eu quero que você só comente para que eu saiba se você quer ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto da política, da economia, como é que funciona mais ou menos algumas máquinas, como é que uma coisa influencia a outra, para que eu possa trazer isso para você com mais frequência. Beleza? Um forte abraço e curte seu final de semana aí, por mim. Tchau, tchau. Parabéns por ter assistido esse vídeo até aqui, parabéns por investir tempo em você. Agora faltam duas coisas. A primeira delas é clicar nessa bola que você está vendo aqui na tela agora e se inscrever aqui no canal da Universidade Financeira para receber tudo em primeira mão. E a segunda delas é clicar no primeiro link aqui da descrição e ser um novo aluno gratuito da Escola de Finanças. Eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau.